Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar também um monstro. E, se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para você. Nietzsche escreveu isso como um aviso. E a pergunta que fica é: quantas vezes a gente entra numa situação achando que está no controle e só percebe tarde demais que já mudou por dentro? Imagina a seguinte cena: uma pessoa comum, alguém que você conhece, alguém que você respeita. Agora, imagina essa mesma pessoa fazendo algo cruel e ainda achando que está certa. E é exatamente aí que entra o que ficou conhecido como o efeito Lúcifer. A ideia de que pessoas boas podem acabar fazendo coisas ruins, não necessariamente porque nasceram más, mas porque foram empurradas por situações, pressões, regras, papéis e um sistema que vai entortando a moral devagar, até o limite. E olha, se você acha que isso é coisa de filme, fica comigo, porque no fim desse vídeo você vai perceber que o efeito Lúcifer não mora só em prisões e histórias extremas. Ele pode aparecer no trabalho, na escola, na internet, em qualquer lugar onde a gente começa a justificar o injustificável. Então vamos por partes. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acredita que existe gente má no mundo? Do tipo que faz mal porque gosta? Claro que existe, mas o efeito Lúcifer fala de outra coisa. Ele fala do perigo de pensar que o mal é sempre uma coisa distante, sempre o outro. Porque quando você acredita que só monstros fazem monstruosidades, você cria uma proteção falsa, uma bolha moral. E é aí que a frase do Nietzsche bate mais forte. Você olha o abismo e acha que ele não vai olhar de volta. Só que olha, o termo efeito Lúcifer ficou popular por causa de um psicólogo que tentou responder uma pergunta simples e perigosa. O que transforma uma pessoa normal em alguém capaz de humilhar, ferir, destruir? E a ideia central é essa. Muitas vezes, não é um demônio que aparece do nada. É um processo, um escorregão, uma sequência de pequenas permissões. Primeiro você faz algo leve, só dessa vez. Depois faz de novo, porque todo mundo faz. Depois, você já se sente no direito, porque a pessoa mereceu. E quando percebe, você já está num lugar que, antes, jurava que nunca pisaria. Esse é o efeito Lúcifer, a transformação do comportamento pela força do ambiente. E para entender isso, a gente precisa falar de um experimento famoso, controverso e simbólico. Nos anos 70, um experimento foi montado dentro de uma universidade, com uma proposta aparentemente controlada. A ideia era simples: pegar voluntários, dividir em 2 grupos aleatórios. Um grupo seria guardas, o outro seria prisioneiros, e observar como eles se comportariam numa prisão simulada. A lógica por trás disso parecia inocente. Vamos ver como o papel social influencia. Só que o que aconteceu foi rápido e pesado. Em pouco tempo, muitos guardas começaram a agir com autoridade exagerada. No começo, eram regras rígidas, depois, humilhações, depois, punições, depois, insultos, ameaças, abuso psicológico. E do outro lado, os prisioneiros começaram a quebrar, a se encolher, a aceitar coisas que, antes, jamais aceitariam. O mais desconfortável não é pensar que um ou outro era um sádico escondido. O mais desconfortável é perceber a velocidade com que pessoas comuns, escolhidas ao acaso, começaram a se adaptar ao papel e à lógica do ambiente. E aqui vem a frase
que resume o efeito Lúcifer de um jeito brutal. Não é só a pessoa, é o papel, é a situação, é o sistema. Agora, um ponto importante. Esse experimento é muito criticado até hoje, por ética e por metodologia. E isso é real. Mas mesmo com críticas, ele virou um símbolo poderoso de um fenômeno que existe. O contexto muda o que a gente acredita que seria capaz de fazer. E talvez a parte mais inquietante seja essa. A vida real tem exemplos ainda mais duros. Quando surgiram aqueles casos famosos de abuso e humilhação em prisões de guerra, muita gente reagiu do jeito mais automático. São monstros, são doentes, são pessoas ruins. E eu entendo, é uma reação humana, porque se forem monstros, a gente se separa deles, a gente cria distância, a gente pensa, eu nunca. Mas o efeito Lúcifer cutuca justamente essa ilusão. Ele diz, cuidado com a frase, eu jamais, porque na prática, o que sustenta o comportamento humano, muitas vezes, não é só caráter, é contexto. E o contexto muda, e às vezes muda devagar o suficiente para você não perceber que está mudando junto. Agora, antes de eu trazer isso para o cotidiano, eu quero te dar uma lente bem simples. Uma lente que ajuda a reconhecer o efeito Lúcifer acontecendo, enquanto ainda dá tempo de parar. Pensa em 3 engrenagens que costumam girar juntas. Primeira engrenagem, a autoridade. Quando alguém acima manda, a nossa mente procura um atalho. A gente pensa, se mandaram, deve estar certo. E pior, se der errado, a culpa não é minha. Segunda engrenagem, a desindividualização. Quando você vira só mais um, quando você é apenas um crachá, um uniforme, um perfil, um número, a responsabilidade parece menor. É como se o eu fosse dissolvendo no grupo. E a terceira engrenagem, a normalização do absurdo. Essa aqui é a mais traiçoeira. Porque ninguém acorda um dia e decide, hoje eu vou ser cruel. Geralmente começa pequeno. Começa com uma piada de mau gosto, um empurrãozinho, uma regra injusta só para manter ordem, uma humilhação só para ensinar, e de repente aquilo vira cultura. E sabe o que é assustador? Quando vira cultura, vira o normal. E quando vira normal, quem questiona vira o estranho, vira o chato, vira o exagerado. Você já reparou nisso? Às vezes, a pessoa que tenta fazer o certo é tratada como problema, e a injustiça é tratada como jeito de fazer as coisas. Agora me responde, quantas vezes você já viu isso acontecer e pensou, não adianta lutar? Pois é. E aí tem mais um detalhe que quase ninguém percebe. Quando o ambiente te empurra, a mente cria justificativas para você não se sentir um vilão. E as justificativas são sempre muito parecidas. Eu só estava brincando. Ele mereceu. Se eu não fizer, alguém faz. É a regra. É pro bem maior. Não é nada demais. Percebe o padrão? São frases que diminuem o peso do que você está fazendo. E aqui vai um exercício rápido, bem direto, que você pode usar na vida real. Quando você estiver prestes a fazer algo meio torto, faz essa pergunta. Se eu tivesse que contar isso em voz alta para alguém que eu respeito, eu contaria do mesmo jeito, sem enfeitar, sem minimizar, sem rir, sem contexto. Se a resposta for não, é porque você já sabe que passou da linha. E o efeito Lúcifer adora esse momento, porque ele não precisa te convencer que é certo. Ele só precisa te convencer que não é tão errado assim. Agora sim, volta comigo para o cotidiano, para o mundo normal.
Você já entrou num ambiente onde era normal falar mal de alguém e, sem perceber, começou a participar? Você já esteve num grupo em que todo mundo zoava uma pessoa e, para não ficar de fora, você riu junto? Você já trabalhou num lugar onde o padrão era humilhar novato, fazer piada cruel, tratar gente como peça, e depois de um tempo, você já nem estranhava? Isso é o efeito Lúcifer em versão doméstica. Não é uma explosão, é uma adaptação. O ser humano tem uma capacidade enorme de se ajustar ao ambiente. Isso é útil para pertencer, para sobreviver socialmente, para evitar conflito, mas também é perigoso, porque a gente pode se ajustar a coisas que não deveriam ser ajustáveis. E sabe qual é uma das chaves dessa transformação? A desumanização. Quando você para de ver o outro como pessoa e passa a ver como um problema, um alvo, um número, um inimigo, um estorvo. Nesse momento, a moral muda de lugar. A empatia enfraquece e a crueldade começa a parecer eficiência. Outra chave é uma frase que já justificou horrores na história. Eu só estava seguindo ordens. Quando uma autoridade manda, quando um grupo valida, quando um sistema premia, a mente encontra um atalho. Se é regra, então não é culpa minha. Se todo mundo faz, então não deve ser tão grave. Se eu não fizer, alguém vai fazer. E é assim que a responsabilidade vai sendo diluída, como tinta na água. Ninguém se sente totalmente culpado, e ao mesmo tempo, o resultado final é terrível. E o mais perigoso é que isso não acontece só em situações extremas. Acontece em coisas pequenas, repetidas, diárias. Um comentário maldoso, uma humilhação disfarçada de brincadeira, um abuso justificado como disciplina, uma injustiça tratada como procedimento. E quando você percebe, a frase do Nietzsche volta, como um eco. Você lutou contra monstros e virou parte deles. Você olhou para o abismo e ele te olhou de volta. Então tá, se isso é real, como a gente se protege? Como você evita virar a pessoa que, no passado, você condenaria? Eu vou te dar alguns antídotos práticos, simples, mas poderosos. Primeiro, desconfie do "todo mundo faz". Essa frase é uma anestesia moral. Ela apaga o seu radar. Segundo, nomeie o que está acontecendo. Quando você diz em voz alta, isso aqui é humilhação, isso aqui é abuso, isso aqui é injustiça, você quebra o feitiço do normal. Terceiro, cuidado com ambientes que punem questionamentos. Lugar onde ninguém pode discordar, onde crítica vira traição, onde o medo manda. É terreno perfeito para o efeito Lúcifer. Quarto, proteja a responsabilidade pessoal. Quanto mais você lembra, sou eu que estou fazendo isso, mais difícil fica ultrapassar certos limites. O perigo começa quando você se esconde atrás do grupo. E quinto, e talvez o mais difícil, tenha coragem de ser o incômodo. O efeito Lúcifer se alimenta do silêncio de quem não quer problema. Às vezes, a diferença entre um abuso crescer ou parar é uma pessoa dizendo: isso não, até aqui não. Uma pessoa só. E agora, para fechar, eu quero te deixar com uma última imagem. O efeito Lúcifer não é sobre mal como algo místico, é sobre um mecanismo humano. Um mecanismo que pode ser ativado por pressão, medo, poder, recompensa, grupo e rotina. E se ele pode ser ativado, ele também pode ser interrompido. Toda vez que você escolhe tratar alguém como pessoa,
Mesmo quando o ambiente manda tratar como coisa, toda vez que você recusa a humilhação como entretenimento, toda vez que você questiona uma ordem injusta, você está quebrando esse efeito. Você está puxando a humanidade de volta. Agora eu quero saber de você. Em que tipo de situação você acha que o efeito Lúcifer aparece mais hoje? No trabalho? Na internet? Na escola? Em grupos de amigos? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler as respostas. E se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e já fica por aqui.